Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Hoje a gente vai estudar, vai completar o nosso estudo, os nossos comentários do livro Meu Amigo Eurípides Barçanufo, que está disponível no blog para vocês. Nesse último momento, a gente vai estudar os meses, os fenômenos que precederam o desencarne de Eurípides Barçanufo. E é interessante porque mesmo o desencarne do Eurípides foi algo profundamente educativo. Não é de se admirar de a gente falar que Eurípides não temia a morte. Eurípides está bem acima da média evolutiva humana da Terra, na verdade está bem acima da média dos espíritos mesmo evoluídos da Terra. Para que a gente tenha uma ideia, 2000 anos atrás, Eurípides Barçanufo, na época do Cristo, se chamava Marcos. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo, ele foi a primeira pessoa que deu um testemunho com a vida, por se afirmar cristão. Isso antes de Jesus iniciar sua missão pública. Eles se encontram, os dois ainda adolescentes, e Marcos, ainda muito jovem, vai para Nazaré. Lá ele é convidado a falar na sinagoga. Ele fala que Jesus, que era daquela cidade, é o Messias prometido, porque Isaías e outros profetas já tinham anunciado a vida do Cristo. Os sacerdotes não aceitam, o prendem, ele sofre ataques físicos, depois ele é enforcado e queimado. E ele desencarna tranquilamente. Na verdade, ele só tinha um pequeno porém, em todo esse processo. O que o deixava um pouco triste era que ele queria continuar pregando, colaborando na obra do Cristo. Quando ele está desencarnando, vem Jesus e Bezerra, na época Lisandro, recebê-lo. O Bezerra capta essa frustração, ele queria continuar na obra. E diz: não se preocupe, Marcos, porque em breve nós dois reencarnaremos. E aí Marcos sorri e desencarna pleno de paz e felicidade. Então isso há 2000 anos, tá certo? De lá para cá, esses espíritos têm evoluído bem mais ainda. Então isso é só para a gente entender que a questão do desencarne dele, para ele, não era nenhum problema. Agora, ele tinha que preparar as pessoas e ele também, como um grande educador, quis deixar várias lições, tá certo? A gente vai falar só de duas. A primeira é para mim, é a que é a mais interessante de todas. E aí, mais uma vez, a gente retomando alguns pontos que a gente falou nessa nossa pequena série de apresentação do livro. Eurípides se preocupava, acima de tudo, em educar o espírito imortal. A gente vê uma dedicação determinada, continuada, belíssima, em nos ensinar que nós não somos corpo, nós somos espíritos imortais. Como desenvolver esse vínculo com essa compreensão, com o Cristo, com Deus. Então, esse episódio, eu acho que ele exemplifica bem o que foi as centenas e centenas de lições de imortalidade que Eurípides trouxe para todos nós. Ele está num dia normal, na farmácia, Dia normal para ele, porque num dia normal ele recebia centenas de receitas mediúnicas, preparava centenas de remédios, desdobrava, operava, fazia parto, enfim, dia normal para ele, deixando claro. Então, Eurípides está num dia normal para ele, aparece Vicente de Paulo, e aí eu vou ler, esse relato foi extraído do livro da Corina Novelino, O Homem e a Missão, a gente já falou dele, e hoje eu peço licença porque eu vou ler, porque é um relato muito rico, eu vou ler e comentar. E aí ele chama a Dona Amália, que a gente sabe que foi a grande secretária auxiliar dele, e diz o seguinte: Dona Amália, prepare-se para anotar o que eu vou descrever. E aí, por isso eu já adoro Eurípides. Porque Eurípides foi um dos maiores médiuns da história, Isso é inegável. E Eurípides era maravilhoso porque com Eurípides não tem conversa escondida.
Eu conheço alguns médiuns, né, assim, que coitados, são médio igual a mim, né, médio básico, normal, né, médio popular, né, aquele carro popular, não tem nada, não tem vidro elétrico, é aquele médio como eu. E às vezes esses meus colegas de mediunidade arranjam tanto enfeite, porque, né, dá a entender que vê muita coisa, dá a entender que não pode falar, porque tá vendo demais, enfim, esses confeitos excessivos. A gente vê Eurípides simplesmente diz o seguinte: Dona Amália, prepare-se para anotar o que eu vou descrever. São Vicente de Paulo está ao meu lado e convida-me para um passeio muito longo na companhia dele. Trata-se de uma excursão espiritual, quer dizer, o Eurípides, ele chama a pessoa que está auxiliando ele para anotar. Olha a diferença, né, de um espírito maduro, de um grande médium, de um grande sonâmbulo que sai do corpo e diz: anote. Por que tem que esconder? Por que tem que fazer misticismo, né? E aí continua: São Vicente toma minha mão e diz: vamos, meu filho, diga. E o guia espiritual na mesma linha, né? Mais evoluído ainda, né? Vicente de Paulo. Diga a Dona Amália que não se preocupe e tome nota de tudo. Diferente, né? Diferente. Vamos nós. Aí o que é que Eurípides narra? Eurípides está fora do corpo, está saindo da terra, junto com Vicente de Paulo. O corpo dele, obviamente, está em sacramento e ele está usando o corpo para transmitir o que ele está vendo. Vamos lá. Caminhamos por uma estrada clara, cheia de luminosidades intensas. As campinas floridas sucedem-se neste caminho de luz. Andamos, estrada fora. O vento leve perpassa pelos prados, estabelece-se um ondulado belíssimo, envolto em melodias de sons. Quando foi publicado o Nosso Lar, teve uma polêmica, que hoje não existe mais, mas na época teve assim: não, mas tem árvore no plano espiritual? Né? O Nosso Lar, salvo engano, é 1940 e alguma coisa, 43 ou 1939. Mas se a pessoa conhecesse a experiência do Eurípides, que é de 1918, já não seria novidade. Né? Continuemos. E Eurípides diz, né? Continuamos, a paisagem é a mesma, quer dizer, uma estrada luminosa, campos floridos, um vento leve, enfim, e melodias, né? Envolto em melodias de sons. Né? É uma experiência diferente, quer dizer, luz, beleza, som, vento, isso emana da natureza. Depois, outro dia, a gente conversa sobre esse assunto do som no mundo espiritual. Aí Eurípides diz: avistamos uma árvore muito frondosa, muito bela ao longe. Caminhamos em direção a essa árvore. Estamos nos aproximando, chegamos. Ele narrava isso pausadamente, né? Porque ele narrava à medida em que ele se deslocava com Vicente de Paulo. Que árvore é essa? Olha que interessante. Dona Amália, né, diz Eurípides, essa árvore é tão maravilhosamente bela que não encontro comparação para que a senhora possa ter uma ideia do seu esplendor. Eurípides, um espírito acostumado a sair do corpo todo dia, a visitar regiões superiores, está encantado com a beleza dessa árvore. Na terra, nada existe que se assemelhe às suas fulgurâncias, ao seu brilho. Né? Todavia, tentarei um recurso comparativo. E aí quem quer ler livro mediúnico ou receber livro mediúnico tem que entender isso. Não é idêntico as coisas. Os espíritos usam comparações. É como se fosse, é parecido com. Né? Aí ele vai dizer: imagine a senhora que esse vegetal seja todo constituído de ouro, batido pelos raios solares, e terá uma ideia remota da realidade. Em cada folha há uma palavra escrita: Deus, Jesus, amor, justiça, tolerância, paz, esperança, luz, renúncia, devotamento, beneficência, trabalho, compreensão. Olha que coisa curiosa. A gente explorou um pouco mais essa questão simbólica, né, no módulo 1, onde a gente pôde conversar um pouco mais sobre símbolos. E ele diz: Dona Amália, não é preciso que eu leia mais, quer dizer, tem muito mais coisa. É uma árvore luminosa e nas folhas tem escrito essas palavras.
A senhora compreendeu muito bem a significação dessa árvore magnífica? Agora é fantástico. Eurípides está no mundo espiritual, vendo isso, e ele está conversando com ela, perguntando. Olha o que ele pergunta. Como a senhora interpretaria isso? Olha que bonito. Ele não está despejando uma saber, não, porque eu estou aqui no mundo espiritual superior, eu vou lhe ensinar. Não. Olha o que eu estou vendo, como é que você entende? Né? Por isso que eu digo, às vezes o pobre do médio vê, né, 2 fios de prata e já interpreta a realidade do universo. Eurípides está num plano evoluidíssimo, já a gente vai descobrir, né, vai saber que, que não é nem na Terra, mas ele está conversando. Se eu estou vendo isso, o que é que você acha? Como é que você interpreta? Olha que postura diferenciada. A árvore simboliza, a meu ver, né, dizendo Dona Amália, o cristianismo puro, porque consubstancia todos os princípios salvadores exarados por Jesus. Resposta de Eurípides. Sua interpretação está boa, mas conversaremos mais a esse respeito, quando fizermos um estudo mais detalhado do assunto. Então, como quem diz, tá no caminho, é por aí, mas tem muito mais coisa. São Vicente convida-me a prosseguir a viagem. Saímos. A estrada é a mesma, andamos sempre sem parar. Avisto uma escada ao longe. Vai da terra ao infinito. Digo infinito, Dona Amália, porque não enxergo o seu fim. Olha como Eurípides é preciso, né? Não vai, pelo amor de Deus, entender infinito como sem fim. Infinito no sentido de que, para mim, não tem fim, né? Como, mal comparando, quando a gente olha o mar, né? A gente não consegue ver um fim. Você está na beira da praia vendo o mar. Daquele ponto de vista, para a gente, aquilo é infinito, né? A gente não consegue vislumbrar o fim. É isso que ele está dizendo. Chegamos à base da escada. O símbolo da escada eu trabalhei lá no curso, né? Módulo 1. Começamos a subir, estamos subindo. Subimos muito levemente, como se estivesse asa em nossos pés. Atingimos o topo da escada. São Vicente afirma quando colocamos o pé direito no último degrau. Meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Dona Amália, diz Eurípides, a estrutura desse mundo é totalmente desconhecida para mim. Não conheço seus elementos físicos. Olha que coisa curiosa. Eurípides está falando de elemento físico. Hoje, a física quântica, né, fundamenta que isso não é besteira. Na época não existia isso. Mas, para que a senhora tenha uma ideia, mais uma vez, do embasamento cósmico desse plano, imagine-o constituído de mármore, né? Um mármore, um granito. Porém, de um mármore com brilhos fascinantes. A superfície expande-se em luminosidades próprias, verdadeiramente estonteantes. Agora, se é estonteante para Eurípides, imagina para a gente, né? Não consigo traduzir senão vagamente para que a senhora tenha uma pálida visão da realidade. Afirma São Vicente, meu filho, este plano é uma mansão de paz e bem-aventurança. Aqui é a morada daqueles que souberam bem desempenhar sua tarefa de amor na terra. É aqui a sua morada, meu filho. E agora, Dona Amália, vejo chegar um número incalculável de cartas e telegramas. A senhora, olha como é um espírito organizado. A senhora talvez tenha que tomar um secretário para auxiliá-la na tarefa de agradecimento. Né? Ele está falando de quê? Né? Não precisa explicar muito. Está falando do desencarne e do enterro dele. Tudo isso, 30 minutos. Ele desperta sorrindo, depois volta a trabalhar. E depois, né, esse é o exemplo que eu queria, num outro momento, já há poucos dias do desencarne, ele diz, vejo o enterro, as pessoas estão chorando muito. E é um morto muito querido. E a Dona Amália deve ser alguém, eu não sou, diz a Dona Amália. A Eurípides, por que não? Porque isso aí deve ser alguém rico. Não é para estar todo mundo cheio de gente? E Eurípides diz, não, o caixão é pobre e o morto é pobre. Isso era dia 25 de outubro, 25 de abril. Agora lá foi. 25 de abril foi o desdobramento, 22 de outubro foi esse segundo acontecimento. Eurípides desencarna poucos dias depois. Dia 31 de outubro ele avisa, amanhã eu desencarno às 6 horas. Ele é organizado, né? E foi assim. Dia 1º de novembro de 1918, desencarna Eurípides Barçanufo.
e foi para a sua morada de paz, que ele conquistou com todo o mérito. Mas é preciso entender que Eurípides vem na Terra várias vezes, a hora que ele quer, porque os espíritos verdadeiramente evoluídos, eles atravessam milhões de quilômetros em instante. E mesmo estando em sua morada, ele capta os nossos pensamentos. Depois, para que não gerassem dúvidas e confusões de pessoas emocionalmente imaturas, ele vem dizer, inclusive através do Chico Xavier: eu estarei com vocês até a vitória final. É um compromisso que Eurípides estabeleceu com cada um de nós que quer melhorar o mundo, porque ele trabalha diretamente com Cristo. Espero que vocês tenham gostado de toda a série. Para mim é sempre muito significativo falar desse Espírito que tem tanto a nos ensinar e que tem tanto nos ajudado. Um grande abraço, um grande beijo. Até o nosso próximo encontro. Que a paz, meus filhos, esteja sempre em vossos corações. Não vamos nunca nos dispersar do único objetivo que interessa: crescer para Deus. A alma, como a flor, busca instintivamente a luz do Pai. Mas o livre-arbítrio pode acelerar essa aproximação do Filho com o Criador, mas também, mal usado, distancia ou pelo menos torna a caminhada extremamente lenta. Todos sabem que vão desencarnar. Todos sabem que vão reencarnar. Todos sabem que precisam passar por 1000 provas para crescer. Mas por que vocês perdem tanto tempo adiando as provas que precisam ser enfrentadas? Por que perdem tanto tempo num descanso que não leva à felicidade? E pior ainda, porque perdem tanto tempo com a maldade. A maldade que faz vocês mesmos de vítimas e também outros desavisados. Meus filhos, a paz do Cristo já está no mundo. É preciso apenas que vocês desejem recebê-la em seus corações. As maravilhas espirituais não são apenas para algum grupinho de espíritos. As maravilhas espirituais estão disponíveis para todos os filhos de Deus. E vocês ficam brigando por poder, por riqueza, por ouro. Agora o vício de vocês é reclamar dos outros. Minha vida está ruim porque ele fez isso ou fez aquilo. Filhos, sejam honestos com vocês. Amem-se, amando também o próximo. Perdoem-se, perdoando também o próximo. Entendam-se, entendendo também o próximo. Tudo que é material passará tão breve. Tudo que significa aproximar-se de Deus é eterno. Amar, servir, é muito mais importante do que vocês podem entender. É muito mais importante do que nós, desencarnados, poderíamos explicar de forma completa. Mas o exemplo de Eurípides instruído por seu guia espiritual, serve para vocês. Todos vocês devem conquistar uma morada de paz. Não será igual de Eurípides. Não sei, mas não importa. Importa que será uma morada de paz para o teu coração, filho. Mesmo você sendo atrasado, não tem problema. Se vocês fazem o seu esforço sincero, ao desencarnar, você sim terá uma morada de paz. Terá um mundo bonito, luminoso, agradável e pacífico. Não precisa ser como Eurípides. Você precisa ser como o Filho de Deus que você é.
Qual a sua melhor natureza? Viva isso. Qual o seu mais belo impulso? Amplie-o. Qual a sua maior capacidade? Use-a para o bem de todos. Isso fez Eurípides, isso você pode fazer. Qual sua maior capacidade? Falar bem, escrever bem, cuidar bem de plantas? Qual sua capacidade? Use-a para o bem. Porque toda a capacidade que um filho de Deus possui é para produzir luz, é para produzir paz, é para produzir harmonia. Não interessa qual seja, magnetismo, mediunidade, saber, qualquer coisa. Porque não é isso que fará a diferença. Fará a diferença se você usa para produzir luz ou para produzir trevas. Tenho muitos conhecidos amigos, como chamo, extremamente capazes e totalmente há milênios envolto em trevas. Não serve assim. Não é bom para ele, não é bom para ninguém. O que vocês querem ser quando saírem definitivamente desse corpo que estão no momento? Espíritos pacíficos, equilibrados? Ou algum tolo desse que tem diploma, que tem dinheiro, ou que manda em meia dúzia de besteiras? Ou alguém que será levado pela mão dos anjos guardiões e que será dito igual: vê, filho, aqui é tua cidade de luz, aqui tu habitarás para ter paz, aqui todos são amigos, aqui não há calúnia, aqui não há inveja, aqui há alegria, trabalho, progresso, verdade, paz. Todos vocês podem conquistar isso se não quiserem se atolarem na lama da terra. A morte chegará para cada um de vocês. E não se iludam, porque atua a lei do Pai. E vocês colherão exatamente o que plantaram dentro de vocês, dentro do coração, não em obras externas, meus filhos. Por isso, desencarne desse amigo foi luminoso. Não é, permitam-me ser verdadeiro, porque fez colégio, que fez farmácia, não é isso. É porque ele amou em cada coisa que fez. Ele amou cada criança que ele colocou a mão na cabeça brincando. Ele amou cada jovem que teve que corrigir e incentivar. Ele amou cada enfermo que Deus apresentou a ele. Ele amou cada necessitado que foi de madrugada acordá-lo. Isso é obra de Deus. Isso é obra que a lei divina gosta, premia, incentiva. Isso é obra de luz. Isso é importante. Não pensem como tolos têm pensado no movimento espírita. Você é famoso, você é palestrante. Tem alguns mais estúpidos que querem ser médios famosos. É uma estupidez. Pensem assim: o que eu fizer, seja o que for, farei com amor, com devoção. É sim, filho, isso sim lhe dará conquistas lindas e maravilhosas. Perdoe-me a linguagem, mas nesse curso falo àqueles que gostam de Eurípides. Portanto, esses entendem linguagem simples e séria, verdadeira, sem muitas desculpas. Portanto, isso importa. Faz com amor, seja o que for. Porque existem na Terra hoje pessoas que limpam chão de hospital e curam mais que médicos. Porque fazem aquilo pensando nos enfermos, com carinho e com devoção. E tem muitos doutores que os seus guias espirituais têm que isolar, para que a energia dele não adoeça mais paciente. Essa é a verdade. Portanto, filhos, esqueça a tolice de obra externa. E ame e se devote à obra interna, que significa fazer qualquer coisa pelo outro, mas com um profundo amor e devoção. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.